E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar mais um tópico de importância inenarrável para a física. A gente já falou sobre conservação de momento e agora a gente vai caminhar, né, para a conservação de energia. Então, é, no começo de tudo, eu quero deixar claro, tá, que a variação total na energia mecânica de um sistema é definido como sendo a soma das variações das energias cinéticas e energias potenciais. Então nós faremos o seguinte: chamaremos ΔM, índice M, de energia mecânica, de variação de energia mecânica no sistema. E essa variação de energia mecânica vai ser igual à variação da energia cinética mais a variação da energia potencial. Tá? Para um sistema fechado, com apenas forças conservativas internas, a variação total na energia mecânica é zero. Portanto, para um sistema fechado, isso é igual a zero. Tá? Sistema fechado tem uma série de questões, né? Então, vamos fazer o seguinte. Ó, num sistema fechado e as forças internas são todas conservativas. Então, nesse caso, a variação da energia mecânica é zero. Tá? Ok? Então, essa equação é uma ideia simbólica do que é chamado da conservação da energia mecânica. Tá? Se a gente lembrar que o trabalho realizado por uma força conservativa e que está num caminho fechado, né? Num caminho fechado é zero. Então, ambas as variações de energia cinética e potenciais são zero, né? Quando o sistema é fechado, com apenas com apenas, quer dizer, pode ser várias, mas dado que todas as forças sejam conservativas internas, né? Ele retorna ao seu estado inicial, né? Então esse processo se a gente for seguir, né, a partir ao longo do processo, a energia cinética ela pode se transformar em energia potencial, mas se o sistema retorna ao seu estado inicial, a energia cinética é completamente recuperável, né? A gente vai se referir a um sistema fechado em que os processos tomam lugar em que se a gente tiver nesse tipo de sistema fechado, né? Esse tipo de sistema fechado em que ocorrem processos, né? Em que apenas forças conservativas atuam, a gente vai se referir a esse tipo de processo como processos completamente reversíveis, né? Justamente porque não tem perda de energia, né? Energia mecânica. Então, vamos considerar um exemplo de um objeto de massa m caindo próximo a uma superfície da Terra, tá? Então o objeto tem massa MO, tá? E a Terra tem massa MT. Então se a gente escolher um sistema que consiste na Terra e o objeto, a força gravitacional é uma força conservativa interna agindo dentro do sistema.
Os estados iniciais e finais são especificados por uma distância separando o objeto e o centro de massa da Terra, né? E as velocidades, né, da Terra e do objeto. A variação na energia cinética entre o estado inicial e o estado final do sistema é, portanto, ΔK do sistema é igual a variação da energia cinética da Terra mais a variação da energia cinética do objeto. Ok? Portanto, né, essa ΔK do sistema é igual a 1/2 da massa da Terra vezes a velocidade final da Terra ao quadrado, né, menos 1/2 da massa da Terra vezes a velocidade da Terra inicial ao quadrado. Mais 1/2 da massa do objeto vezes a velocidade do objeto final ao quadrado, mais 1/2 da massa do objeto vezes a velocidade do objeto inicial ao quadrado. Ok? Então, a variação da energia cinética para a Terra, né, realizado pela interação gravitacional entre a Terra e o objeto, é desprezível, né, justamente porque a Terra tem uma inércia muito grande, né, por ela ser pesada, comparado ao objeto. Né? Então, a variação na energia cinética do sistema é aproximadamente igual à variação de energia cinética apenas do objeto. Então, a gente não é um absurdo a gente tomar essa aproximação, que a variação de energia cinética no sistema é igual a 1/2 de M0 V0 final, MO, né? Mais, opa, menos, né? E aqui é menos também, né? Um meio de M0 V0 inicial ao quadrado. Ok? Então agora a gente define a energia mecânica como uma função, né, para esse sistema. Então, dessa forma, a energia mecânica desse sistema é igual a energia cinética mais energia potencial. Né? Isso vai dar, né, se a gente tomar um potencial zero, né? Isso vai dar 1/2 de M0 da massa do objeto vezes a velocidade, uma velocidade b ao quadrado, mais M0 GY. Isso tomando, né? Tomando o de zero igual a zero, tá? O gravitacional, né? Tá? Então, aqui K né, é a nossa energia cinética, o G é a energia potencial gravitacional, a variação da energia mecânica no sistema, né? Então, é definida como a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. Tá? Portanto, é a energia cinética final menos, ou mais, né, a energia
potencial gravitacional final menos a energia cinética inicial mais a energia gravitacional inicial. Ok? Quando o trabalho realizado por uma força externa é zero e não existe nenhuma força interna não conservativa, a energia mecânica do sistema é constante. Então, a energia mecânica do sistema, então, de novo, para essa condição, a energia mecânica do sistema, no estado final é igual à energia mecânica do sistema no estado inicial, tá? Ou, de forma equivalente, né? A soma da energia cinética com a energia potencial do estado final tem que ser igual à soma da energia cinética com a energia potencial no estado inicial, ok? Então, se a gente for generalizar, né? Generalizar não precisa ser não precisa ser necessariamente a gravitacional, né? Gravitacional é para o exemplo que a gente estava tratando, mas de forma geral, as energias potenciais, né? Isso é verdade, ok? Então, se a gente considerar um sistema fechado, né? Ou seja, que a energia do sistema é constante, que ele está sofrendo uma transformação de estado inicial para o estado final por um conjunto, né, prescrito de mudanças. Então, qualquer que seja o trabalho realizado por uma força num objeto se movendo do estado inicial para um estado final, depende do caminho, que depende do caminho, essa força é chamada de força não conservativa. Então, forças conservativas dependem só do estado final inicial, forças não conservativas dependem do caminho entre esses estados. Então, suponha a força que as forças internas são ambas conservativas e não conservativas. O trabalho feito por uma força é a soma das forças do trabalho conservativo, que é independente do caminho, e a soma e os trabalhos não conservativos, que são dependentes do caminho. Então, para um caso com os dois tipos de força, né, a gente vai ter que o trabalho é igual ao trabalho conservativo mais um trabalho não conservativo. Tá? O trabalho realizado por uma força conservativa é igual ao negativo da variação da energia potencial. Né? Aqui, ΔU é igual a menos WC. Então, dessa forma, né, o trabalho total é menos ΔU mais trabalho das forças não conservativas. Tá? Então, o trabalho é igual à variação da energia cinética. Né? O trabalho também é igual à variação da energia cinética. Tá? Então, se a gente substituir na equação, a gente vai ter que a variação da energia cinética vai ser igual a menos a variação da energia potencial mais o trabalho realizado pelas forças não conservativas. Tá? Então, a gente pode rearranjar essa expressão e verificar que o trabalho realizado pelas forças não conservativas vai ser igual à variação da energia cinética mais a variação da energia potencial. Tá? Então a gente pode agora verificar, né, que isso nada mais é do que a própria variação da energia mecânica, logo
o trabalho realizado, o trabalho realizado pelas forças não conservativas provoca uma variação na energia mecânica do sistema. Ah, então, a energia mecânica ela não se torna, não é constante. A variação total na energia do sistema, né? A variação total de energia no sistema inteiro é zero. Portanto, a variação da energia do sistema é o quê? É igual a variação da energia mecânica, certo? Menos o trabalho realizado pelas forças não conservativas. Isso é zero. Então a energia é conservada, mas a energia mecânica pode ser transferida em energia não recuperável, né? Que é o trabalho das forças não conservativas. A gente vai se referir a esse processo onde existem forças não conservativas como processos irreversíveis. Então, quando um sistema ele quando o nosso sistema não está mais fechado, mas em contato com a sua vizinhança, né, a mudança de energia do sistema é igual ao negativo da variação de energia da vizinhança. Então, a variação da energia do sistema variação da energia do sistema é igual a menos a variação de energia das vizinhanças. Tá? É isso. Tá? Então, a partir disso, né, se o sistema ele não é isolado, a variação de energia do sistema pode ser resultado de forças externas realizado por uma vizinhança no sistema. Né? Isso pode ser tanto negativo quanto pode ser positivo. Né? Então, o trabalho das forças externas é igual à integral de A até B do produto escalar das forças externas, né? Das forças externas, vezes o elemento de linha, né? Esse trabalho, né? Ele vai resultar num sistema que sofre um movimento coerente. Então, note que o trabalho externo é maior que zero se o trabalho é realizado no sistema, ou seja, a variação de energia da vizinhança é menor que zero, é negativa, e o trabalho externo é menor que zero se o sistema realiza trabalho na vizinhança. Portanto, a variação de energia da vizinhança é maior que zero, é positivo. Se o sistema ele é tiver em contato térmico com a vizinhança, então a energia vai fluir, né, de dentro ou para fora do sistema. Essa energia flui durante o contato térmico é às vezes denotada por Q maiúsculo, que por convenção Q maior que zero é quando a energia flui para dentro do sistema. Então, a variação da energia da vizinhança é negativa e Q é menor que zero se a energia flui para fora do sistema. Portanto, a variação da energia da vizinhança é positiva, maior que zero. Então, a gente pode reescrever o trabalho externo da seguinte maneira. Trabalho externo nada mais é do que o trabalho externo mais a energia térmica, né? Eles resultam ambos numa variação de energia do sistema. Tá?
Então, essa equação, ela também é chamada de primeira lei da termodinâmica, tá? Que é bastante importante, que diz que a gente não pode criar energia, né? A gente não pode criar energia. Aqui a gente está falando que se a gente quiser variar a energia do sistema, né? Aplicando se a gente quiser variar essa energia do sistema, eu preciso ou aplicar um trabalho externo sobre ele, ou eu preciso variar o fluxo, mudar o fluxo de energia térmica, né? Eu não posso criar energia do nada, eu preciso compensar na forma de calor ou na forma de trabalho, ok? E também eu não posso destruir. Então a gente tem aqui a ideia de conservação da energia. Isso vai resultar em um aumento ou diminuição do movimento térmico aleatório das moléculas dentro do sistema. Também pode haver outras formas de energia que entrem no sistema. Por exemplo, energia radioativa. Tá? Também é possível. E assim como aqui a gente tirou a lei importante lá da conservação do momento, que é quando as coisas no momento não se conservavam, né? A gente também pode tirar coisas interessantes da conservação de energia, né? As várias questões surgem naturalmente desse conjunto de definições e conceitos físicos. Se é possível identificar todas as forças conservativas e calcular as variações associáveis das energias potenciais, como a gente explica as forças não conservativas como o atrito que atuam na fronteira do sistema? Né? O atrito é uma força que é estudada até hoje, tá? Pelos físicos, né? Não é tão conhecido minuciosamente assim. Né? É um mistério, né? De certa forma. Né? O que a gente conhece é o que a gente está vendo por aqui, né? Mas não mais que isso. Né? Então suponha que, que consideremos um objeto se movendo em uma superfície e essa superfície é áspera. À medida que o objeto desliza, ele desacelera e para. Enquanto o deslizamento ocorre, tanto o objeto quanto a superfície aumentam de temperatura. O aumento de temperatura é devido às moléculas dentro dos materiais, aumentando sua energia cinética. Essa energia cinética aleatória é chamada de energia térmica. A energia cinética associada ao movimento coerente das moléculas do objeto foi dissipada em energia cinética associada ao movimento aleatório das moléculas que compõem o objeto e a superfície. Se a gente definir o sistema, tá, como sendo só o objeto, então as forças de atrito agem como forças externas ao sistema e resulta numa dissipação de energia, entrando, né, tanto no bloco quanto na superfície. Sem conhecer as propriedades do material, a gente não pode determinar o valor exato das variações na energia do sistema. Tá? O atrito introduz um problema em que o ponto de contato ele não é bem definido, porque a superfície de contato é constantemente deformada quando o objeto se move ao longo da superfície. Se a gente considerar o objeto e a superfície como um sistema, então o atrito agora é uma força interna e aumenta a energia interna cinética randômica ou aleatória, né? Das partes constituintes do sistema. Quando existe dissipação quando existe uma dissipação na fronteira do sistema, a gente precisa de um modelo adicional. Um modelo adicional onde inclui equações de estado térmico. Então, para agora, né, para como que essa energia é distribuída, né? Essa energia dissipada e distribuída ao longo das partes constituintes do sistema. Tá? Então, se a gente considerar uma pessoa caminhando, a força de atrito entre a pessoa e o chão, né, não realiza trabalho, porque o ponto de contato
entre a pessoa, o pé da pessoa e o chão, ele não tem deslocamento. Como a pessoa aplica a força contra o chão, então é sempre que a gente está aplicando, né? Sempre que a gente está andando, a gente está empurrando o chão para trás. É importante lembrar isso. A gente empurra o chão para trás e o chão empurra a gente para frente, né? Pode haver algum deslizamento, mas isso seria oposto à direção do movimento da pessoa, tá? Então, se não houver deslizamento, a gente tá nessa condição. Empurrou o chão para trás, o chão empurra a gente para frente. E tá tudo bem, tá? No entanto, a energia cinética do objeto aumenta, né? A pessoa que está andando, ela ganha energia, né? Porque empurra o chão para trás, né? E aí nós refutamos o teorema do trabalho-energia, se apareceu energia e o chão não realizou trabalho, e não. A energia química armazenada no tecido do corpo é convertida em energia cinética e energia térmica. Como a pessoa, ar, solo pode ser tratada como um sistema fechado, né? A gente tem que há uma conservação, portanto, zero é igual. Se a gente somar a energia do sistema, tá? E o que é essa energia do sistema? A variação de energia do sistema vai ser a variação da energia química das células e tecidos da pessoa, tá? Mais a variação de energia térmica causada pelo atrito, mais a variação de energia mecânica causada pelo movimento. Tá? Então é isso. Tá? Isso é para o sistema fechado. Né? Se a gente assume que não existe variação na energia potencial do sistema, então a variação da energia mecânica é puramente a variação da energia cinética. Assim, para algumas energias químicas internas, a gente vai estar transformando em parte em energia térmica, né? E o resto está sendo transformada em energia cinética do sistema. Portanto, a variação negativa da energia química é igual à variação da energia térmica causada pelo atrito, né? Mais o trabalho, ou mais o trabalho, né? Mais uma variação de energia cinética causada pelo movimento da pessoa, ok? Então, eu quero fazer uns exemplos, tá? De conservação de energia. Então, primeiro exemplo, o asteroide Toro foi descoberto em 1964 e ele tem um raio de aproximadamente 5 quilômetros. Então, o raio desse asteroide é de 5 quilômetros, tá? E a massa é de 2 vezes 10 a 15. Vamos respeitar os algarismos significativos. A 15 kg. Ok? Então, vamos assumir que o torus é uma esfera perfeitamente uniforme. Tá? Qual é a velocidade de escape para um objeto de massa m na superfície do toro? E uma pessoa ela pode atingir essa velocidade correndo? Tá? Então, a solução só existe energia potencial gravitacional nesse problema. Né? Desculpa, não sei. A única energia potencial desse problema é a gravitacional, tá? A gente vai escolher o ponto zero para a energia potencial como sendo quando o objeto e o todo eles estão numa distância infinita, tá?
Então, quando ele está muito longe, então é o ponto zero. Que essa escolha de potencial, ela vem justamente porque a energia potencial depende do inverso de R, né? Então, quando R vai para o infinito, a energia vai para zero, tá? Com essa escolha, a energia potencial, quando o objeto e o toro eles estão numa distância finita R, é dada por o de o a energia potencial gravitacional, né? Que é uma função da distância entre os dois objetos, é igual a menos g, tá? M do toro, m do objeto, dividido pela distância entre os dois, né? E aí é isso, a gente está tomando isso aqui, a gente está tomando isso aqui como verdade, tá? Tá? Então essa é a expressão da velocidade de escape, se refere à rapidez mínima necessária para um objeto escapar da interação gravitacional do asteroide e se mover para fora numa distância para uma distância infinita, tá? Se o objeto tem uma velocidade menor que a velocidade de escape, ele vai conseguir subir um pouco, mas não vai conseguir escapar da força gravitacional e vai retornar ao satélite, ao asteroide, né? Se o objeto ele tem uma velocidade maior que a velocidade de escape, ele vai ter uma energia cinética não zero no infinito. A condição para a velocidade de escape é que o objeto vai ter exatamente energia cinética zero no infinito. Então a gente vai escolher o nosso estado inicial no tempo inicial TI, quando o objeto está na superfície do asteroide, com a rapidez igual à velocidade de escape. Tá? A gente vai escolher o nosso estado final no tempo TF, que ocorre quando existe uma separação, uma distância de separação entre o asteroide e o objeto, e essa distância é infinita. Tá? Então, a energia cinética inicial, né, para um objeto que está na velocidade de escape vai ser 1/2, né, da massa do objeto vezes a velocidade de escape do objeto ao quadrado. Né? E a energia potencial é menos, como ele está na superfície, né? Então a energia potencial vai ser menos G vezes a massa do toro, a massa do objeto, dividido pelo raio, né? Ele está na superfície. Então a energia mecânica inicial é o que? Vai ser a energia cinética inicial mais a energia potencial inicial, ok? Ou seja, 1/2 de mv de escape ao quadrado mais menos gmtm sobre o raio, tá? E aí a energia final, a energia cinética final é zero, né? Porque isso é a condição que define a velocidade de escape. E a energia potencial também é zero, porque a gente pode escolher, a gente escolheu o ponto zero como sendo o ponto da energia no infinito, né? Então a energia final no sistema é igual à energia cinética final, que é zero, mais a energia potencial final, que também é zero. Então é zero. Energia final. Tá? Não existe nenhuma força não conservativa, né, realizando trabalho. Então, a gente pode variar, né, a energia mecânica, né,
de tal forma que, como não existe, a gente tem zero, né? Então, zero é igual ao trabalho das forças não conservativas, que é a variação da energia mecânica, que é a energia final menos a energia inicial. Então, dessa forma, né? Zero vai ser vai ser menos 1/2 da massa vezes a velocidade de escape ao quadrado, tá? Eu estou colocando EXC, é ESC, né? Velocidade de escape ao quadrado, menos GMTM dividido pelo raio. Ok? Ok. Então, dessa forma, a gente pode resolver essa equação para a velocidade de escape. A gente vai chegar que a velocidade de escape é a raiz de 2GMT sobre R. Né? Portanto, a velocidade de escape é igual a raiz de 2 vezes 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma quadrado, tá? Vezes a massa do satélite, né? Não, do asteroide. 2 vezes 10 a 15 quilogramas. Isso tudo dividido pelo raio, né? Que é 5,0 vezes 10 ao cubo metros. Tá? Tudo isso na raiz. Tá? E isso a gente vai chegar que a velocidade de escape é de 7,3 metros por segundo. Tá? Então, se a gente considerar que um corredor de atletismo, os velocistas olímpicos normalmente atingem uma velocidade de 12 metros por segundo, tá? Tudo bem que a gente não é todo mundo corredor olímpico, mas é uma quantidade, uma velocidade que o corpo humano não aguenta chegar. Então, isso é uma velocidade fácil de se alcançar correndo, correndo na Terra. Né? É uma velocidade fácil do ponto de vista do corpo humano aguenta chegar. Pode ser mais difícil para touro, né? Gerar a aceleração, né? Gerar a aceleração necessária para alcançar essa velocidade, mas visto que ele precisa, né? Ele precisa empurrar o solo, uma vez que qualquer pequena força para cima, tá? Qualquer pequena força para cima, ela vai de certa forma variar um pouco mais, elevará o centro de massa do corredor e vai levar substancialmente mais tempo do que se ele estivesse na Terra, né? Porque a Terra é mais pesada. Mas de qualquer forma um corredor consegue chegar. Né? Mais um exemplo.
Eu tenho um bloco pequeno de massa M e ele é empurrado contra uma corda, não, contra uma mola, desculpa. Um bloco pequeno de massa M e ele é empurrado contra uma mola com constante elástica K e mantido no lugar com um prendedor. Tá? A mola, ela é comprimida a uma distância desconhecida x. Tá? Então vamos por partes, vamos fazer esse diagrama. A gente tem um objeto, a gente tem uma parede, vou colocar aqui no chão. Vou colocar aqui um objeto. E aí e aqui uma mão. Tá? Daí, né, a gente vai... Ele não está no estado natural, essa mola está comprimida. Tá? O estado natural é... sei lá, é aqui. Então ela está comprimida. E essa distância aqui vale x. Tá? Essa distância vale x. Tá? Quando o prendedor é removido, o bloco deixa a mola e desliza ao longo de uma espira circular sem atrito de raio R. Então, ele tem um tipo de looping na frente. Né? Tem um tipo de looping na frente. Tá? Então, aqui tem uma espira circular de raio R. Tá? E aí as perguntas que a gente vai tentar responder, né? Quando o bloco ele atinge o topo da espira, a força da espira sobre o bloco, ou seja, a força normal, é igual ao dobro da força gravitacional sobre a massa. Tá? Então, se a gente usar a conservação de energia, a gente precisa encontrar a energia cinética do bloco no topo da espira, depois usar a segunda lei de Newton e deduzir a equação do movimento para o bloco quando ele estiver no topo do loop, especialmente encontrar a velocidade do topo, em termos das constantes de gravitação e o raio da espira, e qual é a que distância a mola foi comprimida. Tá? Esse é o nosso trabalho aqui. Então a gente vai escolher primeiro o estado inicial, tá? Se tornando... Uma das coisas que eu mais gosto de usar a conservação de energia é que a gente não precisa trabalhar tanto com vetores, tá? A gente pode usar mais escalares. Escalar é mais fácil de trabalhar do que vetores. Então, a gente vai escolher o estado inicial um instante antes dele sair do repouso, né? E nesse estado, né, a energia cinética é zero. E a energia potencial da mola é 1/2 de kx quadrado, né? Então, a energia mecânica do sistema, né, no estado inicial, é a energia cinética inicial mais a energia potencial inicial. A energia cinética é zero e a energia mecânica é 1/2 de kx quadrado, né? Se a gente escolher o estado final como estado no instante em que o bloco está no topo do loop, a energia cinética final é 1/2 de mv do topo ao quadrado do bloco. E a energia potencial é não zero, né? É não zero. Vai ser mg vezes 2r, né? Que é a energia gravitacional. Então a energia final mecânica do sistema, né? A energia mecânica final vai ser K final mais U final. K é 1/2 de mv quadrado e U é a potencial gravitacional. Então, U
é 2mgr. Não tinha antes, não era mgy, y é 2r. Mais a cinética, que é 1 meio de mv do topo ao quadrado, né? E aí, como a gente está assumindo que essa questão ela não tem atrito, a gente vai desprezar a resistência do ar. Não existe nenhuma força, nenhum trabalho não conservativo. E a variação da energia mecânica é, portanto, zero. Logo, zero é igual ao trabalho das forças não conservativas, que é a variação da energia mecânica, que é a energia final, menos a energia mecânica inicial. Tá? A energia mecânica é conservada. Então, a energia mecânica final, que é 2mgr mais 1 meio de mv do topo ao quadrado, é igual a 1 meio de kx quadrado. Ok? Se a gente for rearranjar, né, para a energia cinética no topo do loop, a gente vai ter que 1 meio de mv quadrado do topo é igual a 1 meio de kx quadrado menos 2mgr. Tá? Então, essa é a expressão para energia para o topo. No topo do loop, a força no bloco são as forças gravitacionais e a força normal, né? A força gravitacional tem a magnitude mg e a força normal, né, tem magnitude n, ambas orientadas para baixo, né? Então a segunda lei de Newton, na direção radial, apontando para baixo, nos diz que quais são as forças? Força gravitacional, força normal, isso é igual a massa vezes a aceleração, que é a aceleração centrípeta, né? Ok? Então, nesse problema, a gente está tomando, né, que o bloco ele sai do topo, ele atinge o topo, e as forças do loop no bloco, a força normal apontada para baixo, é igual 2 vezes a força, o peso do bloco, né? Então a normal é 2 vezes a força gravitacional. Então a gente vai ter essa equação, ela nos dá que 3mg é igual a mv do topo ao quadrado sobre r. Né? E a gente pode reescrever em termos da energia cinética, né? A gente pode reescrever essa em termos de energia cinética. Então, dessa forma, a gente pode ter que 3 meios de mgr é igual a mv quadrado. Esqueci de botar. Não, coloquei. mv quadrado do topo sobre 2. Então, isso é energia cinética do corpo. Né? Então, a velocidade no topo é, portanto, a raiz de 3mgr. Que mais? Se a gente combinar a equação, essa equação com a equação com essa equação, o que a gente vai ter? A gente pode tirar, né, que 7 meios
de mgr é igual a 1 meio de m de kx quadrado. Portanto, né, o deslocamento inicial da mola do equilíbrio vai ser raiz de 7mgr sobre k. Ok? Mais um exercício, tá? Mais um exemplo. Qual exemplo que é esse? É o 2, é o 3, né? Então, é o 3. Tá. Então de novo, a gente tem um sistema massa-mola, tá? Um bloco de massa m, ele desliza ao longo de uma mesa horizontal com velocidade v0. Em x igual a zero, ele tem uma... A gente coloca uma mola com constante de mola k e ele começa a sentir uma força de atrito, tá? O coeficiente de atrito é variável, né? E é dado por μ igual a bx. Então, μ depende da posição. E B é uma constante positiva. Então a gente vai ter que encontrar a perda de energia mecânica quando o bloco ele começa do primeiro momento em que ele começa a se mover até o instante, até chegar no repouso. Né? Então é o seguinte, do modelo dado, a força de atrito, a gente não pode, não, a gente pode encontrar o trabalho realizado não conservativo, em que vai ser a mesma perda de energia mecânica se a gente conhece a posição x final, onde o bloco ele começa, ele sai do repouso, né? Então essa é a ideia. Então a ideia é o bloco ele tá no repouso, soltei, aí ele começou a mover, pra lá pra cá, pra lá pra cá, pra lá pra cá. E quando ele parar por causa da atrito, ele vai parar exatamente na posição de repouso, na posição que ele estava antes, tá? Isso não é, eu não estou deduzindo, isso é do enunciado, tá? A, a, a forma mais direta e mais fácil de fazer isso é encontrar esse x final e usar o teorema do trabalho de energia. A energia mecânica inicial, portanto, é a velocidade mv, um meio de mv quadrado, né? E a energia mecânica final, não, desculpa, é isso, né? E a energia mecânica final vai ser a energia da mola, kxf quadrado sobre 2. E não existe energia potencial, né, para a energia mecânica inicial, e não existe energia cinética para a energia mecânica final. A diferença entre essas duas energias mecânicas é o trabalho não conservativo realizado pela força de atrito. Então, o trabalho não conservativo aqui é igual a integral de algum ponto inicial, vou chamar de zero, até um ponto final. De quem? Das forças não conservativas variando em x. Isso dá integral de zero até uma posição final, dá de menos a força de atrito variando em x. Isso é igual a menos a integral, ou vamos colocar o menos para dentro para ser coerente, a integral de zero até x final, de menos mi vezes a normal dx.
E quanto que dá isso? Isso dá menos a integral de 0 até x final de bx vezes mg dx, tá? E isso é igual a 1 meio menos 1 meio de bmg x quadrado final. Então a gente também tem que o trabalho das forças não conservativas é igual à variação da energia mecânica, né? E o trabalho das forças não conservativas, portanto, é igual à energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. Logo, esse trabalho que a gente acabou de calcular, menos 1 meio de bmg x final ao quadrado, é igual a energia mecânica final, que é só potencial, menos a inicial, que é só cinética. 1 meio de m v inicial quadrado, tá? Então, se a gente resolver essa equação para x quadrado final, a gente vai ter que x quadrado final é igual a mv0 ao quadrado dividido por k mais bmg, tá? Então, se a gente substituir essa equação, né, na equação para o trabalho, né, se a gente substituir isso aqui, a gente vai ter, portanto, que o trabalho das forças não conservativas é igual a menos bmg sobre 2 vezes m v0 ao quadrado sobre k mais bmg, ou, né, simplesmente menos m v0 ao quadrado sobre 2 vezes 1 mais k sobre bmg elevado a menos 1. Tá? Por que a gente adicionou esse último passo aí? O último passo foi adicionado que para a gente poder verificar se o resultado ele faz sentido, tá? Se ele está, primeiro, dimensionalmente correto, e do modelo, o parâmetro B deve ter dimensão de comprimento inverso, né? O coeficiente de atrito μ ele tem que ser dimensional. E assim, o produto BMG tem dimensão de força por comprimento, assim como a constante elástica K. O resultado é dimensionalmente consistente. Tá? Mais um exemplo. Tá? Mais um exemplo. O exemplo é o seguinte. Um objeto de massa m ele desliza em um plano inclinado, em um ângulo θ, da horizontal. Tá? Então, a gente tem aqui um plano inclinado.
tá? A gente tem um plano inclinado e esse plano ele faz um ângulo θ, tá? Então é isso. A gente tem um objeto. O objeto ele parte do repouso, tá? O centro de massa do carrinho, que tá no objeto, né? Ele está numa distância d para de uma de uma mola, tá? Em que ele não tá não tá amarrado, né? Que ela tá colocada no ponto na parte de baixo do plano. Então, aqui a gente tem uma mola e aqui a gente tem o objeto, que é um carrinho. Aqui no carrinho, o carrinho tem um centro de massa e esse centro de massa ele está a uma distância d da mola. Então é isso. Isso aqui vale d. Tá? Então a gente vai assumir que a mola ela não tem massa e tem constante de mola k. Assumir que o plano inclinado ele não tem atrito, né? E responder algumas questões, tá? As questões são as seguintes: até que ponto a mola se comprimirá quando atingir o repouso. Depois, supor que o plano inclinado tem um coeficiente de atrito cinético, micinético, e até que ponto a mola vai se comprimir quando a massa atingir o repouso. O atrito principalmente entre as rodas e o rolamento, e não entre o carrinho e o plano. Mas a força de atrito pode ser modelada como uma constante, um coeficiente de atrito μk. No caso, nesse caso de atrito, quanta energia foi perdida pelo atrito? Então, primeiro, a gente vai denotar o x, vamos fazer algumas coisas, algumas considerações. Primeiro, a primeira consideração é que esse plano inclinado ele tem uma altura h, tá? Ele tem uma altura h. E a gente vai orientar esse plano como sendo y para cá, x para cá. Tá? Então é isso. X vai ser, não o eixo, estou falando uma variável x vai denotar o deslocamento da mola da posição de equilíbrio. Se a gente escolher o ponto zero para a energia de potencial gravitacional como sendo a parte de baixo, o solo, e não justamente que é o solo do do plano inclinado, né? Então, x vai ser o deslocamento da mola a partir da posição de equilíbrio. A gente vai escolher o ponto zero para a energia potencial gravitacional, tá? Desculpa, não solo, não a parte inferior do plano inclinado, mas na localização da extremidade da mola não esticada, tá? Isso vai ser, isso vai ser o ponto zero. Então a gente vai escolher o ponto zero para a energia potencial da mola, onde a mola está na sua posição de equilíbrio, tá? Então o zero vai ser a posição de equilíbrio da mola, tá bom? Então a gente vai escolher o estado inicial, né? O instante que o objeto está lançado sai da figura, sai do repouso. E a energia cinética inicial é zero, porque o objeto está em repouso ainda, né? E a energia potencial é não zero, e ela vale mg vezes d
seno de θ, que é a altura em que o objeto está. Né? A energia mecânica inicial dessa forma, né? Assim, a energia mecânica inicial é a energia cinética inicial mais a energia potencial inicial. Energia cinética é zero, então vai ser só a energia potencial. Tá? A gente vai escolher o estado final, o instante quando o objeto, primeiro, ele sai do repouso e a mola é comprimida a uma distância x no chão do plano inclinado. Né? Então, isso vai ser o nosso estado final. Então, nesse estado, né, a energia cinética final é zero também, né, dado que a massa ela não está mais em movimento. A energia final potencial também não é zero, mas dessa vez ela é a energia potencial da mola menos a variação da energia potencial gravitacional. Né? Note que aqui a energia potencial gravitacional ela é negativa, porque o objeto ele vai para baixo do ponto de equilíbrio, tá? Ele vai para baixo do ponto de equilíbrio que era o ponto zero de potencial gravitacional que a gente escolheu. Então a energia final mecânica vai ser a energia potencial final mais a energia potencial final. Cinética final menos mais potencial final. E quanto que dá isso? Vai dar só a potencial. A potencial vai ser 1 meio de kx quadrado final, né? Ou só kx quadrado, que é o deslocamento, né? Menos menos a nova altura, que vai ser x vezes mg seno θ, tá? A nova altura. Como a gente está assumindo que a situação é sem atrito, né? E a gente vai negar, vai desprezar a resistência do ar, não existe trabalho não conservativo. Então, a variação da energia mecânica é zero. Logo, zero é igual ao trabalho das forças não conservativas, que é a variação da energia mecânica, que é a energia final, menos a energia inicial. Tá? Assim, D é igual, dessa forma, D mg seno θ é igual a 1 meio de kx quadrado menos x mg seno θ. Ok? Isso é uma equação quadrática, né? E para x, se a gente for resolver ela para x, a gente vai ter x quadrado menos 2mg seno θ dividido por k, isso vezes x, menos 2dmg seno θ dividido por k é igual a zero. Então, na forma quadrática, a gente quer a raiz positiva, né, para a solução, né, justamente porque tem um deslocamento positivo na mola, né, em relação à posição de equilíbrio. Então a gente vai ter que fazer Bhaskara aqui e pegar a raiz positiva. Se a gente fizer isso, né, a gente vai ter que x é igual a mg seno θ sobre k mais m quadrado g quadrado seno ao quadrado de θ sobre k quadrado mais 2d
mg seno θ sobre k raiz. Tá? E a gente pode simplificar isso. Então, isso aqui é igual a mg sobre k vezes seno θ mais a raiz. Depois eu coloco a raiz para saber o tamanho. Só 1 mais 2 kd sobre mg seno θ. Ok? Então, se a gente for adicionar o efeito de atrito, né? Agora existe uma força não conservativa. Então, existe um trabalho não conservativo realizado sobre o objeto que se moveu numa distância d mais x. Né? Então, dado por trabalho não conservativo, agora com atrito, o trabalho não conservativo é igual a menos FK, é o atrito cinético, né? Vezes D mais X, né? Isso vai dar menos o mi cinético vezes a normal vezes D mais X. Isso é igual a menos mi cinético vezes mg cosseno de θ vezes D mais X. Então, note aqui que a força normal ele é encontrado usando a segunda lei de Newton e ela vai estar no sentido perpendicular à inclinação do plano. Né? Então, a normal menos a componente mg cosseno θ é igual a zero. Logo, a normal é mg cosseno θ. E a variação da energia mecânica, portanto, vai nos dar que menos mi cinético vezes mg cosseno de θ d mais x é igual a 1/2 de kx quadrado menos xmg seno θ, essa é a final, menos a inicial. Tá? Então, se a gente pode simplificar essa equação, tá? Da seguinte maneira, fazendo zero igual a 1/2 de kx quadrado menos xmg seno θ menos mi cinético cosseno θ e menos d mg seno θ mais mi cinético cosseno θ. Ok? E essa equação, né? Se a gente é a mesma coisa que a equação para a conservação, né? Mas se a gente tomar seno de θ indo para seno de θ menos mi k cosseno de θ, né? A gente cai nessa equação que é bem parecida com essa equação aqui.
é bem parecida com essa equação aqui. Só que ao invés de ser seno de θ, né? Seno de θ, ela vai dar seno de θ menos mi k cosseno de θ, né? Então, o deslocamento máximo da corda, quando existe atrito, é, portanto, também vai isolar e jogar em Bhaskara depois, mg k, ou, né, para quem não quiser ter o trabalho de isolar e jogar em Bhaskara e perceber que é só uma substituição, né, a gente olha a resposta da questão anterior, cadê ela? Aqui. E onde está seno de θ, a gente coloca seno de θ menos mi cinético cosseno de θ. Então, mgk seno de θ menos cosseno de menos mi cinético seno de θ menos mi cinético cosseno de θ mais a raiz de 1 mais 2 kd sobre mg vezes seno de θ menos mi cinético cosseno de θ. Ok? E a perda de energia, o atrito, né, é dado pelo trabalho das forças não conservativas. Então é menos mi cinético mg cosseno de θ dx d mais x, né? Isso aqui é a energia perdida, tá? Isso aqui é a energia perdida. Mais um exemplo. Só um minuto que eu preciso. Então tá. O próximo exemplo é o 5. Isso. Então a gente tem um ponto, uma partícula pontual, tá? De massa m, e ele está no repouso no topo de uma esfera, tá? De raio R. O objeto, ele tá no repouso, né? E ele é solto do topo da esfera com uma velocidade desprezível e assim e lentamente ele começa a deslizar, tá? Ele começa a deslizar. Então, o que a gente tem é temos o solo, temos uma esfera não tão esférica, uma esfera, e essa esfera ela tem raio R. Aí ele tem um ângulo θ1 aqui, e o objeto começa a deslizar. Tá? Então, se G vai ser a nossa constante gravitacional, a gente vai ter que determinar esse ângulo θ1 com relação à vertical, em que o objeto vai perder o contato com a superfície da esfera, e depois verificar qual é a velocidade V1 do objeto e o instante em que ele perde contato com a superfície da esfera. Tá? Então a solução, a gente vai começar, né, identificando as forças agindo no objeto. Então existem duas forças agindo no objeto: a força gravitacional e a normal radial, tá? Que que a esfera exerce na partícula, que a gente vai denotar por n. Se a gente for desenhar o diagrama de forças do objeto quando ele está deslizando na esfera, a gente vai escolher as coordenadas polares para fazer isso.
a gente vai ter o seguinte. Para esse sistema, temos lá um objeto, tá? O objeto está na esfera. Vou fazer essa parte da esfera primeiro. E temos lá o objeto, tá? O objeto a gente vai orientar R chapéu para cá, θ chapéu para cá. Tá? Então, uma força normal nesse sentido, a força peso nesse sentido, né? E aqui, né, como a esfera em algum lugar aqui ela faz um ângulo θ1, aqui é o mesmo ângulo, né? Aqui é o mesmo ângulo θ1. Tá? Então, a nossa chave é que tem um vínculo. E que quando a partícula ela deixa a superfície da esfera, o vínculo morre. Então, nosso vínculo é que nesse ponto, quando a partícula deixa a superfície da esfera, então n de θ1 é zero. Tá? Então, como a força normal é perpendicular ao deslocamento do objeto, ele não realiza trabalho no objeto e então a conservação de energia não toma em conta esse vínculo como um impulsionador de movimento da força normal, né? Então, para a gente analisar o efeito da força normal, a gente precisa usar as componentes radiais da segunda lei de Newton. Então, usando a segunda lei de Newton, a gente vai ter que as componentes radiais vai ser normal e uma componente radial da força gravitacional, tá? E isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração, que a aceleração, como é uma esfera, é uma aceleração centrípeta, né? Porque a gente está numa condição de vínculo em que o objeto continua preso à superfície da esfera, né? Então é isso. Então a gente pode, quando o objeto perde contato com a superfície, a gente está na seguinte condição: a normal vai para zero. Então a condição é que a massa vezes a gravidade vezes o cosseno do ângulo, mas agora é um ângulo específico, é o θ1, né? É igual a massa vezes a velocidade ao quadrado nesse ponto, dividido pelo raio. Tá? Então note que aqui a condição de vínculo pode ser reescrita da seguinte maneira: mgr cosseno θ1 é igual a mv1 quadrado. Tá? A gente agora pode aplicar a conservação de energia. A gente vai escolher o ponto zero de referência, tá? U igual a zero, para a energia potencial como sendo o ponto médio, tá? Da esfera. Então, a gente vai identificar os estados iniciais e no instante que o objeto é solto do repouso. Né? Então, no estado inicial, a gente tem a gente tem a esfera e o objeto é solto daqui de cima, do topo. O objeto é solto daqui do topo. Tá? E, bom, a gente tem um eixo aqui, a gente tem um eixo aqui. Aqui, nesse estado inicial, a energia cinética inicial dele é zero. Né? A gente vai tomar essa linha do ponto médio como sendo zero, tá? Essa linha aqui do ponto médio vai ser o de zero, tá? A gente pode negligenciar, ignorar a velocidade, a energia cinética inicial muito pequena, tá?
necessário para mover o objeto do topo da esfera, então a gente vai tomar K igual a zero. A energia potencial inicial não é zero, né? Porque ele está acima do ponto médio. Então, a energia potencial inicial vai ser mgr. Né? Portanto, né, a energia mecânica inicial é igual a mgr. Tá? Então, agora, se a gente for escolher o estado final, né, estado final do objeto, quais são as situações que a gente vai ter dado essas condições? Ele vai ter uma energia cinética, né? E a energia potencial do objeto vai ser dada por mgr cosseno θ1. Né? Então, a energia mecânica final vai ser energia cinética final V1 quadrado mais mgr cosseno θ1, tá? E aí a gente vai assumir que a força de contato da superfície de atrito, é sem atrito, sem resistência do ar, tá? Então não existe trabalho não conservativo. A variação da energia mecânica dessa forma é zero. Então, zero é igual ao trabalho das forças não conservativas, que é a variação da energia mecânica, que é a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. Dessa forma, nós tomaremos que 1/2 de mv1 quadrado mais mgr cosseno de θ1 é igual a mgr. Tá? Agora a gente pode resolver a condição de vínculo, né? E tomar que 1/2 de mgr cosseno de θ1 mais mgr cosseno de θ1 é igual a mgr. Tá? Isso aqui a gente tira da condição de vínculo. Qual que era a condição de vínculo? Cadê? Isso aqui era a condição de vínculo. Ok? Então, isso aqui. Tá bom? Assim, né? Agora a gente pode resolver para o ângulo, né? θ, no objeto. E que deixa a superfície, fazendo toda a manipulação algébrica, a gente vai ter que θ1 vai ser o arquicosseno de 2/3. Né? E se a gente substituir esse resultado na equação em que relaciona a velocidade, tá? Se a gente substituir aqui, a gente vai ter que a velocidade é raiz de 2gr sobre 3. Ok? Então, era isso por hoje. Esse tópico é muito importante para a física inteira. Ok? Então, eu espero que a gente tenha aprofundado o suficiente. Ok? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.